Vamos então falar um pouquinho da lesão de cartilagem. Doutor Igor, você pode explicar aqui para os seus pacientes o que é a cartilagem do joelho e qual que é a função dela? A cartilagem é o que reveste o osso do fêmur e da tíbia, onde eles entram em contato. Para quê? Você diminuir o atrito entre as superfícies. Além disso, ela ajuda a absorver o impacto também. É um tecido fundamental para que esse atrito seja tão baixo como se fosse um cubo de gelo deslizando numa pista de gelo. Ou seja, sem isso, nós vamos ter mais inflamação, vamos ter mais desgaste no joelho. É uma pista perfeita. Quais são as causas mais comuns de lesão na cartilagem do joelho? Temos dois padrões. Um padrão que é a lesão da cartilagem de forma aguda, um paciente que teve um trauma na região e ele evoluiu com desgaste dessa pontual na cartilagem, ele evoluiu com uma lesão osteocondral. Temos o paciente mais adolescente, que ele pode ter tido uma doença que afeta a cartilagem, tipo a osteocondrite dissecante. E temos o paciente que já está com mais idade, né, passando ali da meia-idade, que começa já um desgaste da cartilagem após ter um desgaste do menisco. Isso já é uma lesão pré-artrose. E a gente tem que individualizar cada caso, porque o tratamento muda muito de caso a caso. Ok, muito bom. E o que o paciente tem mais de sintoma com relação a essa lesão de cartilagem, doutor Igor? A lesão da cartilagem, ela vai dar uma crepitação no joelho, ou seja, quando ele for dobrar, esticar o joelho, ele vai sentir um incômodo, um estalido, vai sentir um crack-crack, porque o deslizamento entre as superfícies já não está mais perfeito. E isso causa um ranger, né, uma sensação de atrito. É a principal causa. E toda vez que você tem esse atrito, você pode gerar uma inflamação no joelho. E se inflamar o joelho, vai ter o derrame articular, que é aumento do líquido sinovial dentro do joelho. O joelho fica inchado e doloroso. E como é que a gente consegue chegar no diagnóstico dessa lesão de cartilagem? Isso. A cartilagem nas lesões agudas devemos sempre avaliar com a ressonância magnética. É o melhor método de avaliar a ressonância. Além disso, você pode suspeitar pela radiografia, principalmente nas lesões em criança de osteocondrite dissecante e também nas lesões do paciente com mais idade que já tem o início de artrose. Você vai ver um espaço diminuído entre um osso do fêmur e da tíbia. Se você tem esse espaço diminuído, quer dizer que você tem ausência de cartilagem nessa região, uma vez que a cartilagem é transparente. E quais são as opções de tratamento que a gente tem para poder fazer aí nessa lesão de cartilagem? Então, a lesão da osteocondrite dissecante, que é a lesão do adolescente, do jovem, a gente pode fixar novamente esse fragmento, a gente pode fixar ele através de parafusos, a gente pode fixar ele usando outras membranas. Quando você tem uma lesão já aguda, o paciente vinha bem, teve um trauma no joelho, você tem a opção de botar condrócitos ali embaixo, você tem a opção de botar uma membrana de cartilagem e você fazer microperfurações ósseas para ali crescer uma cartilagem, mas ela não é exatamente igual à cartilagem original, vai criar uma cartilagem com colágeno tipo 1 e não tipo 2, que é original do joelho, e você pode fazer um transplante de cartilagem. Esse transplante de cartilagem ele pode ser feito desde o próprio joelho do paciente, pegando uma área, por exemplo, na região da tróclea, que ela precisa menos, e botando uma área vital, ou você pode pegar até mesmo de um cadáver, mas lesões maiores, e fazendo essa cartilagem. Tá? E existe alguma possibilidade dessa lesão de cartilagem se regenerar sozinha? Então, a lesão pequena, onde você tem as bordas bem delimitadas, você não vai ter uma regeneração completa dessa cartilagem. Ela vai ser substituída, a cartilagem com colágeno tipo 2, para um colágeno tipo 1, que é diferente. Ela não vai cicatrizar sozinha nas lesões pequenas, tá? Até 200 milímetros ali de área, você consegue fazer um tratamento menor utilizando sua própria cartilagem. Quando ela começa a aumentar o tamanho, a gente não consegue tirar de nenhuma região do seu corpo para botar lá, porque vai fazer falta nessa outra região. E quando a gente faz esse transplante osteocondral, a cartilagem que vai estar lá vai ser a mesma do joelho. Quando a gente bota uma membrana, bota células de condrócitos, bota outras células
pluripotentes, células-tronco, ele não vai regenerar exatamente como era antes. Então, a gente diferencia essas lesões agudas de uma lesão já crônica. Por exemplo, paciente que tem lesão crônica, que já é a fase de artrose, ele não tem a borda da lesão com colágeno e com cartilagem para crescer ao redor dele. Então, não adianta fazer nenhum desse tipo, porque não vai crescer cartilagem. Entendi. Você pode explicar para a gente o que é uma condroplastia e em quais casos ela é mais indicada? Então, a osteocondroplastia é isso, é o paciente mais novo, um paciente que tem uma demanda maior, mas ele precisa ter uma lesão que seja bem delimitada. Não adianta eu chegar agora com 50 anos, com o joelho todo desgastado, querer fazer uma osteocondroplastia, porque não vai dar certo. Ela dá certo em pacientes que tiveram lesões na fase aguda. E a gente vai substituir essa lesão cartilaginosa, essa lesão condral, ou pela cartilagem do próprio paciente, ou por uma membrana de cartilagem, tá? Ou a gente vai criar mecanismo onde o próprio corpo do paciente vai regenerar essa cartilagem, mas nenhuma cartilagem tão perfeita como que o paciente tinha antes. Por isso, mesmo com todos os métodos, esse paciente, comparado ao joelho sadio, esse joelho vai evoluir mais rapidamente para desgaste. Ok. Quer trazer mais algum ponto aqui sobre essa lesão de cartilagem, doutor Igor? Hoje em dia tem sido estudado muito células-tronco, mas até agora nós não temos um resultado perfeito dessa cartilagem. Tá? Cada vez mais a gente vem inserindo células pluripotentes para colocar ali na região. A gente bota uma membrana de cartilagem para você regenerar abaixo disso, mas ainda não temos um resultado perfeito, mas pode ser o futuro aí nas próximas técnicas, nos próximos anos. Hoje em dia é o que mais é estudado na ortopedia, é a cartilagem, porque com a cartilagem boa, provavelmente esse paciente evita um processo de artrose, evita um processo de desgaste e no futuro evita uma prótese. Muito bom. Vamos falar mais alguma coisa de cartilagem ou vamos seguir para... Temos também a cartilagem da patela, né? A gente fala pouco da cartilagem da patela. Cartilagem da patela é uma cartilagem onde o osso é em formato mais triangular. É mais difícil a gente tentar um transplante osteocondral do próprio paciente, porque o formato é atípico da patela. Então, geralmente, quando é patela, a gente acaba fazendo a membrana e injetando células abaixo dessa membrana, tá bom? Existe tratamento para isso também, mas lembrando, a gente precisa ter uma lesão bem delimitada e geralmente aguda. As lesões crônicas, já onde os bordos da lesão não estão bons, não costuma ter uma boa evolução.